Eu quero ler com você Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Vamos ler juntos o que está escrito aí, em nome de Jesus. Depois disse Deus a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou a metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Pai Celestial, essa é a Tua palavra. E nós confiamos naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Dá graça, Senhor, para eu poder explicar, dá graça para a gente poder entender. Dá graça, Senhor, para que a gente ouça com o coração. Ouça o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Seja bendito o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Samuel, você me ajuda? Põe o computador aqui para mim, por favor. Tá. Êxodo é um livro, um dos livros dos 5 do chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E no livro de Êxodo a gente tem uma jornada muito importante, que é a saída do povo de Israel, muito obrigado, do Egito para a terra prometida. E nesse caminhar, Deus deu uma série de instruções. E uma das instruções foi sobre essa aliança de Deus. Aliança que Deus estava fazendo com o povo. Aliança, gente, é um princípio extremamente importante. Eu acho que eu vou tirar daqui. Nós estamos aprendendo ainda o que vai funcionar. Obrigado. Aliança é uma iniciativa divina. É Deus dizendo: eu quero fazer assim, eu vou fazer assim, e vocês façam assim. É Deus quem estabelece a aliança, é Deus quem diz: as coisas vão andar desta maneira. E ele estabeleceu, se você for ler no livro de Êxodo, capítulo 24, você vai ver antes, no capítulo 23, você vai ver o Senhor dizendo para aquele povo o que é que eles tinham que fazer, dizendo: olha, andem certinho. Se vocês andarem certinho comigo, eu vou abençoar vocês. Eu serei contra os seus adversários, eu serei contra os seus inimigos. Isso é um princípio de aliança. Aliança é algo maravilhoso. Por quê? Aliança, quando Deus estabeleceu a aliança, Deus estabeleceu alguns princípios que fazem parte da aliança. Toda aliança tem certas partes internas. Uma das partes é o sangue.
Um animal era morto e o sangue era espargido. O sangue é o selo da aliança. Outro princípio dentro da aliança é o princípio do estatuto. Você pode ver nesse texto que a gente leu que Moisés escreveu o que Deus estava dizendo. A palavra é muito importante. E esses princípios da aliança trazem também um selo, que é o selo da aliança. Se você perceber, toda aliança tem pelo menos esses 3 aspectos: o sangue, a palavra e o selo. O sangue, a palavra e o selo. Você vai ver isso em todas as alianças da Bíblia. Existem muitas alianças na Bíblia. Essa é a aliança mosaica, aliança com Moisés. E Deus faz aqui algo muito interessante. Ele convida algumas pessoas para subirem um monte. Até então a gente lembra que Moisés é quem subiu o monte, era Moisés quem estava com o Senhor, era Moisés quem tinha um relacionamento com Deus. E agora Moisés é chamado por Deus para dizer: olha, você vai levar junto com você Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Nadab. Quem era Nadab? Filho de Arão. Abiú, filho de Arão, né? Arão tinha mais 2 filhos. Mas você vai levar esse pessoal e mais 70 anciãos de Israel. Você vai trazê-los para o monte, mas eles não vão se aproximar de mim. Eles vão ver, mas não vão se aproximar de mim. Eu quero, a partir dessa experiência, trazer alguns princípios para os nossos dias. Alguns princípios para a vida de um cristão, né? Nós estamos vivendo um tempo, gente, muito triste, em que as pessoas estão usando o nome de Deus, assim, de uma maneira errônea, né? Brincando com o nome de Deus, sejam igrejas, movimentos, internet, as pessoas estão fazendo isso. A meninada que gosta de internet está vendo isso tudo, está meio sem saber o que é, não tem mais parâmetro, não tem mais referência. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é fundamental, o que não é fundamental. E esse período que nós estamos vivendo, o que a gente precisa, eu vou dizer uma coisa aqui que parece óbvia, mas quanto mais óbvias as coisas, mais difíceis de serem vividas. Ouviu o que eu falei, não? Quanto mais óbvias, mais difíceis de serem vividas. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que saber o que a Bíblia diz. Não é a minha opinião, não é o meu testemunho. Testemunho é importante, mas tem o seu lugar. Oração é importante, tem o seu lugar. Louvor é importante, tem o seu lugar. Mas nada substitui o estudo das Escrituras. Porque se a gente perder a base, a gente perder a referência, fica muito difícil para você saber o que é ser um cristão. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu separei esse texto em alguns tópicos, só para didaticamente chamar a nossa atenção. O primeiro tópico é: Deus convida pessoas. Ele continua fazendo isso ainda hoje. Louvado seja Deus. Quando você veio para cá hoje, você veio por um convite. Você ficou sabendo ou pela internet, ou por algum amigo, ou pelo WhatsApp, ou alguém chegou para você e disse: olha, a gente tem que estar lá, que legal, que bacana que isso está acontecendo. Não foi assim que você veio, que você chegou aqui, né? Eu queria ter falado com as pessoas, não dava tempo para falar pessoalmente com ninguém. Mas você veio, e porque você veio, né? Ou melhor, você veio por conta de um convite, mas é um convite humano. Vem, vamos estar aqui, vamos louvar, vamos celebrar. Daqui a pouco a gente vai sair daqui, vocês vão sair com os carros e vão para casa e vão comer macarrão, né? Macarrão com frango, polenta, e me convido porque eu gosto de polenta. Então vamos continuar. O convite é sempre uma iniciativa de alguém que convida. E nesse texto diz: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Olha que lindo. Deus quer encontrar com a gente. Aliás, Deus quer mais encontrar com a gente do que a gente quer encontrá-lo. Pensa nisso. A Bíblia ensina princípios de Deus, que Deus quer falar conosco, Deus quer conversar com a gente, Deus quer explicar coisas para a gente que a gente não sabe, muito mais, com muito mais intensidade do que a gente em buscá-lo. E esse convite traz essas pessoas para o monte.
E o convite de encontrar-se com o Senhor é sempre assim: retire-se do seu lugar, onde você está, onde tem distrações, e busque o Senhor. A gente precisa disso. Quando você vai orar, o que você faz? O que a Bíblia diz? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Deus vai falar com você, mas a gente precisa afastar as distrações. E sabe quando que as distrações na nossa vida são mais intensas? Quando tudo vai bem. O medo que dá quando tudo vai bem. Festa. O que você faz em festa? Tem gente que vai na festa para comer. Fica de olho no salgadinho, aquelas coisas. Mas geralmente o que você faz em festa? A gente vai em festa para curtir os amigos, bate papo. Você já viu alguém falando alguma coisa séria em festa? Cara, senta aqui, vamos conversar. Nós temos alguma coisa. Ninguém. Você fala, não, isso aí para depois, né? Agora é festa. Agora nós vamos festar. E tem gente que faz da vida uma festa. E na distração você perde a dimensão da presença do Senhor. Quando é que você busca Deus? Quando aperta a corda no pescoço. Rapaz, eu preciso orar. Estou precisando de uma situação, estou com problema. Não é verdade? Quando a gente está passando por situações adversas, nós começamos então a buscar Deus. Lembra, o convite de Deus está aberto para você todo dia, toda hora, todo instante. É Deus que quer você perto dele. É Deus que quer te ensinar. Né? E muitas vezes, você lembra que na história, a própria história conta isso para a gente, que o pastor de ovelhas, ele pegava uma ovelhinha pequenininha e ficava com ele. E aquela ovelhinha, ela não podia sair do colo do pastor, porque ali, aquela ovelhinha sentia o cheiro do pastor, aquela ovelhinha ouvia a voz do pastor, aquela ovelhinha percebia o batimento cardíaco do coração do pastor. Por quê? Porque aquela ovelhinha estava sendo treinada para ser líder. Porque ovelhinha é tudo meio bobinha. Por isso que nós somos tudo chamados de ovelha. Pensa não. A Bíblia fala, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Está chamando a gente de ovelha. E ovelha é bobinha. Ovelhinha assim, uma cai num buraco, as outras também caem. Alegria. O que tem aí dentro do buraco? Não sei. Vai uma atrás da outra. E o pastor precisa chamar a atenção. O pastor tem a vara e tem o cajado. E ele chama a atenção, ele puxa a ovelhinha, mas ele precisa ter alguém que é líder. E essa tem que ficar no colinho do pastor. Algumas pessoas dizem, eu não sei se é verdade, que o pastor chega a destroncar a perninha da ovelha para ela não andar, para ela ficar no colo dele. Deus chama a gente para um convite, Deus quer falar com a gente, Deus quer conversar com a gente. E nesse convite Deus chamou Moisés. Você lembra que Deus tinha chamado Moisés, lá no capítulo 3, verso 2, diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Deus chamou Moisés. Moisés, eu tenho um trabalho para você. Nem todos não. Moisés só tem um, viu gente? A gente olha os princípios da Bíblia por princípios, por teologia bíblica. Teologia bíblica é a sequência das alianças e a maneira como Deus estabelece a conversa com o seu povo. Mas não vai ter outro Moisés. Assim como não vai ter outro Davi, assim como não vai ter outro Saul, não vai ter outro Paulo, não vai ter outro Pedro, né? Mas cada um de nós tem um chamado de Deus. Você não descobriu o seu chamado ainda? Às vezes eu pergunto para as pessoas, qual que é o seu dom? A pessoa olha bem para mim e fala assim, não sei, pastor. Há quanto tempo você é de Jesus? 30 anos. E qual que é o seu dom? Boa pergunta. Eu falo assim, Jesus querido, você não sabe o seu dom, então o que você está fazendo? Nesses 30 anos, o que você fez? Você ficou igual aquelas pedrinhas na água, na correnteza, ela fica rodando só, né?
Vai passando, passa domingo, vou para a igreja, volto para a igreja, volto para a igreja, volto para a igreja, volto para a igreja. De vez em quando eu me sinto culpado, leio a Bíblia um pouquinho, aí depois desligo a Bíblia, você vê, celular, né? Desligo a Bíblia, né? Fecho a Bíblia e a vida continua. A Bíblia diz assim, ó, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, a gente vê o fim de todas as coisas. E os vivos aplicam essas coisas ao coração. Moisés foi chamado, e Deus chamou, Moisés, você vem. Arão foi chamado. Vocês se lembram que quando Deus falou com Moisés, Moisés disse, Senhor, eu sou meio pesado de língua. O Senhor disse, mas eu fiz tua língua, Moisés. Mas Senhor, e se eles não acreditarem? Moisés, põe a tua mão no peito, depois, tira a mão do peito. Estava leprosa. O grito é meu. Mas eu ia gritar. Imagina, bota a mão aqui, tira a mão, está leprosa. Esse cajado, joga no chão, cobra. Pega pela cauda. Ninguém pega cobra pela cauda. Pega pela cauda, pegou a cauda, virou a vara de novo. Sinais de Deus. E aí, quando a gente imagina que Moisés agora está forte, Moisés fala assim, manda outro, Senhor, manda outro. E a Bíblia diz um texto muito interessante, diz assim, e Deus se irou com Moisés e disse, teu irmão, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Moisés foi chamado, Arão, seu irmão, foi chamado para ser o apoio a Moisés. E Arão teve 4 filhos. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, que estão aqui no nosso texto, Eleazar e Tamar. E Arão, assim como Moisés, era descendente de Levi, dos levitas. Então Arão se tornou sacerdote. Consequentemente, porque era por herança biológica, os filhos são sacerdotes também. Nadab e Abiú. Por que Deus não chamou o outro? Não sei. O texto só fala de Nadab e Abiú e depois fala de 70 anciãos. O segundo ponto é, quando Deus fala, preste atenção. Êxodo 24:4, Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Presta atenção quando Deus fala. O que Deus está falando nesses dias para nós, queridos? Todos nós aqui passamos pelo período da pandemia. Hoje eu estava pensando, e se vier outra? Ai, pastor, não fala assim. Oi, quem sabe? Não é verdade? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei se que eu vou almoçar hoje, aliás, nós nem programamos isso, né, bem? Tá certo? Eu não sei de nada. Você sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto? Ninguém sabe do futuro. E o que Deus está falando com você? O que Deus falou para você nesse período? O que o Senhor ensinou você sobre como viver em época de adversidade? Em tempo de dificuldade. O que Deus falou? Você escreveu isso? Escreveu? Eu não estou falando para você fazer uma Bíblia, não. Eu estou dizendo, você prestou atenção, está escrito nas Escrituras, você escreveu o que está escrito, o que o Senhor falou? Moisés escreveu, preste atenção. Terceira, quarta coisa. É preciso fazer memoriais. Olha que interessante. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. O que é isso, gente? Que memorial é esse? A gente não faz mais isso, mas eles faziam. O que eles faziam? Eles construíam um altar de pedra e punham ali as colunas, 12 tribos, e ali todo mundo sabia que aquelas 12 tribos, aquelas 12 colunas representavam as 12 tribos. Muito bem, o que é isso? Para que serve o memorial? Para se lembrar. Memorial significa Deus está falando.
Deus tem promessas, Deus ensinou algumas coisas. Então Moisés levanta um memorial. Na nossa vida existem memoriais, né? Por exemplo, a gente anda com a Bíblia na mão. Isso é um memorial, sabia? Quando eu era pequeno, eu morava ao lado de uma igreja batista. E a gente sempre ouvia o coral da igreja, o pastor pregar, morava quase parede ali. E eu ficava muito irritado com aquele povo lá. Não gostava. E eu muitas vezes fui jocoso, né? Fiz brincadeiras. E eu tinha um amigo que estudava comigo e que ele sempre passava na frente da minha casa com a Bíblia embaixo do braço. E aquilo me irritava profundamente. E eu fazia brincadeiras com aquilo. Até o dia que eu, convertido, fui pregar na igreja dele. Quando Deus faz essas coisas, né? Não a primeira Bíblia, mas eu acho que foi a segunda Bíblia que eu comprei, ou ganhei, não me lembro exatamente, era uma Bíblia daquelas de estudo, desse tamanho. Então eu ia para a igreja com aquela Bíblia desse tamanho, embaixo do braço, orgulhoso, era o meu memorial. Era lembrança, eu sou de Jesus. A gente vê uma pessoa com a Bíblia embaixo do braço, a gente fala, crente, né? Agora os crentes que querem se esconder, põe o celular, né? Bíblia está aqui, ó. Nenhuma crítica. Apenas uma lembrança para você. O que é que faz com que a gente se lembre que somos do Senhor? O que a gente faz em casa que a gente se lembre que a gente é do Senhor? A gente se reúne, a gente ora, a gente canta, a gente busca a Deus, a gente ora antes das refeições, a gente conversa sobre as coisas do Senhor. São memoriais. O povo de Deus tem que aprender a continuar fazendo memoriais. Outro aspecto interessante, que me chamou muita atenção nesse texto, no versículo 5 diz, em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés chamou os jovens. Alguns estudiosos dizem que esses jovens talvez fossem representantes das tribos, das 12 tribos. De toda maneira, o texto não fala homens maduros, não fala outra coisa a não ser jovens. Eu fico pensando o quanto que nós temos que investir nos jovens, o quanto que nós temos que investir nas crianças, o quanto que nós temos que investir nessa meninada, gente. O tempo está difícil demais, as escolas estão perigosíssimas, né? Com todo respeito, eu acho que a escola é importante, todo mundo tem que ir para a escola, está tudo certo, mas é muito triste o que está acontecendo. As escolas estão assumindo posições que são posições que esse mundo está trazendo e as pessoas estão engolindo, inclusive os cristãos que deveriam dizer não, estão engolindo. Deixa quieto, não vou mexer com isso não, está tudo bem. E os jovens estão se perdendo. E os jovens estão... E outra coisa, gente, trabalho com jovem não é fazer festa. Eu tenho medo disso. Fazer um louvor, vou fazer um show aqui. Paga a luz. A gente estava pintando aqui e alguém brincou assim, você não vai pintar de preto? Não, nós vamos pintar do mais claro possível, porque a igreja do Senhor é luz, não tem luz na escuridão. Quem inventou esse troço de pintar a parede de preto? Fica a dica. Não é verdade, gente. Pensa. São símbolos, são sinais. É um memorial. Você entra num lugar tudo escuro. Além de estar preto, apaga a luz. Para quê? Conta para mim. E essa meninada se sente em rave, né? Está na boate. Boate não existe mais, né? Está na onde? Como chama isso? Balada? Nossa, boate é velho. Está na rave, está na balada, maior festa do mundo. Minha igreja é muito legal. Salvação, libertação, transformação, santificação, mudança de vida, evangelização, discipulado, missões, onde é que está?
Agora, se você acha que a igreja que tem que cuidar dos jovens, você está muito enganado. Quem tem que cuidar dos jovens são os pais dos jovens. Quem tem que cuidar das crianças são os pais das crianças. Quem tem que levar uma criança a Cristo são seus pais. Gente, 40 anos de ministério pastoral. Eu sei o que eu estou falando. É um tal do cara chegar e falar assim, pastor, trouxe meus filhos aqui, evangeliza eles para nós. Não. Nós vamos fazer o que a gente pode em 1 hora. Seus filhos estão na escola quantas horas por dia? Por dia. E quando saem da escola, para eles não fazerem bagunça, o que vocês fazem? Coloca na frente da TV, ou no iPad, ou no celular. Certo? A hora que você vira as costas, aquele dedinho assim, ó, vai onde quer. Aí quando você chega, volta na pregação. Imagina que alguém põe pregação para criança. Eu não estou dizendo que tem que pôr. Você está entendendo o que eu quero dizer? Os pais têm que ser pais dos seus filhos e pais espirituais dos seus filhos. Pastor, meu filho aqui, ó, você não quer ir lá? Conversa com ele, pastor, por favor. Nós não sabemos mais o que fazer. Como não sabe o que fazer, filho? Quem é o seu Deus? Seu Deus se esqueceu de você? Seu Deus é poderoso, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor todo-poderoso. Fala com Ele. Eu estava conversando com um cara essa semana. Falei, eu tenho um problema assim, pastor, um negócio assim, não sei o quê. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, todos os dias dessa semana, até a gente conversar de novo, você vai orar ao Senhor e vai perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer? Você pensa que ele ficou contente? Não gostou da conversa, não. Todo mundo quer resposta aqui, ó, tranquila, me dá uma resposta, me dá uma solução, né? Nós estamos vivendo a época em que tudo é muito rápido, a solução tem que ser rápida, a internet é rápida, o computador é rápido, não é verdade? Mas não é assim, vai buscar o Senhor. Sabe o que me deixa assim impressionado? E Moisés sobe ao monte, é só ler a continuação desse texto aqui. E Moisés sobe ao monte, e no 7º dia o Senhor fala com ele. Eu perguntei para mim mesmo, o que é que esse coitado fez 6 dias em cima do monte? O que ele fez? Sabe o que ele fazia? Ele jejuava e orava. Aí você diz, mas por que Deus não falou antes? Tadinho, 6 dias, coitadinho lá. E quando ele ficou 40? A gente vai fazer oração, a gente começa a falar com Deus. Você fala assim, não, agora eu vou orar um pouquinho. Olha no relógio. Ora. Olha no relógio, passa 1 minuto e meio. Não é assim a nossa experiência? Porque a gente é apressado. Por que as pessoas estão extremamente ansiosas atualmente? Todo mundo apressado, todo mundo quer resposta rápida. Mas pastor, eu li na Bíblia, eu virei a página, assim aconteceu. Filho, a hora que você virou a página, passaram 100 anos na história. Cuide dos jovens. Os jovens precisam do Senhor e os jovens precisam participar do culto. Está vendo aqui? Você não achou estranho esse versículo, não? Não era sacerdote que mexia com o sacrifício? Moisés falou, venham os jovens, venham. O Senhor está aqui. Outro aspecto de obediência à palavra. Êxodo 24:7. Em seguida, leu o livro da aliança para eles, para o povo. E eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. O que é que Moisés fez? Leu o livro da aliança. Leu a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma menina, e ela disse assim, pastor, depois de anos de estudo, depois de anos de estudo, eu cheguei à conclusão que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a verdade. Sabe o que eu respondi?
Nada, não tinha o que falar. Não dava para discutir. Falei, vamos conversar isso num outro momento, aí vamos marcar um dia para a gente bater um papo. Mas o que está acontecendo? Anos de estudo. Anos de estudo. Eu tenho de ministério que ela não tem de idade. Anos de estudo, ela chegou a essa conclusão aqui, que lindo. Intelectualidade das pessoas. É a faculdade que faz isso, né? Todo respeito, todo mundo tem que fazer isso faculdade, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ter uma profissão, está tudo na boa. Mas que o povo quer acabar com você lá dentro da faculdade, quer destruir a sua vida, né? Tem faculdade aí que o pessoal entra tudo assim, bonitinho, menino, menina, menino, menina, menino, menina, e sai tudo bissexual, trissexual, árvore, pato, sai alguma coisa, menos gente. E as pessoas são jovens, lembra dos jovens que eu estou falando? E muitos desses jovens foram crescer na igreja. Presta atenção, Moisés abriu o livro da aliança. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. O apóstolo Paulo disse assim, olha, a pregação é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã? Anunciando as Escrituras, lendo a Bíblia, falando com Deus. E aí vem o sangue da aliança. Nós estamos lá em Moisés, nós estamos no Antigo Testamento, o sangue dos animais. E aí ele pega e separa metade do sangue daqueles animais e metade ele asperge sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Você lembra que eu falei que faz parte da aliança o sangue, a palavra e o selo? O sangue, a palavra e o selo. Está aqui o sangue na antiga aliança, na antiga dispensação. Mas agora, quem que é o sangue que foi derramado de uma vez por todas? O sangue de Jesus. E foi derramado sobre quem? Sobre o povo. Bendito é o Senhor. Então por que você está vivendo como se não tivesse esperança? Por que você está vivendo como se a vida fosse, a sua esperança fosse essa terra? Essa terra não traz solução, querido. Tem gente que está esperando isso. Eu fiquei irritado uma vez sobre essa questão não vou entrar nesse detalhe agora, mas essa questão de eleição, essas coisas, porque as pessoas estavam perdendo os princípios bíblicos por conta de preferências. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, eu estou usando paletó, você não está de paletó, você não é crente. Eu posso falar isso? Não, que ridículo, coisa absurda. Mas as pessoas, quando você perde o fundamento das Escrituras, você cai na futilidade dos pensamentos. Porque isso tudo é futilidade. Porque tem gente que acha que a solução desse mundo está nesse mundo. A solução desse mundo não está nesse mundo. A solução desse mundo está em Cristo. Foi por isso que Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança. Quando ele pega o cálice para tomar a ceia com os discípulos, ele diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Outro memorial, está vendo? A ceia do Senhor, outro memorial. A gente ia fazer a ceia hoje, só não fizemos porque eu não sabia como que a coisa ia acontecer. Mas domingo que vem a gente faz, se Deus quiser. Está entendendo? Aqui, nessa época, era o sangue dos animais. Mas o sangue faz parte do selo que está se dando aqui para dizer, tem uma aliança. Eu tenho uma aliança com meu Deus. E eu não abro mão. E essa aliança é eterna, louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu fiquei emocionado quando eu estava lendo esse texto. Lágrimas caíram dos meus olhos. Porque quando eles subiram no monte, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel viram o Deus de Israel sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira. Louvado seja o Senhor. Nós não merecemos o que Deus tem para mostrar para a gente, não é? Aquele pessoal não merecia. Quer que eu te diga um pouco mais? Você que não conhece tanto a Bíblia. Um tempo depois, Nadab e Abiú
morreram na presença de Deus, porque ofereceram fogo estranho para o Senhor. Fizeram o que Deus não tinha mandado. Morreram queimados na presença do Senhor, na frente do altar. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você crê no Deus que eu creio, você sabe que o nosso Deus é onisciente. Deus sabia que Nadab e Abiú iriam escorregar desse jeito? Sim. Mesmo assim, Deus deu essa chance para eles. Entenda uma coisa. Deus abre os céus para a gente. Mas a sua primeira experiência com Deus, ou a sua segunda experiência, ou a sua terceira experiência, não garantem uma vida cristã saudável para sempre. Entenda isso. É todo dia andar com Deus. Todo dia andar com Deus. Todo dia andar com Deus. Meus anos de vida cristã e meus anos de ministério não me garantem que eu serei abençoado hoje e amanhã. Mas pastor, e aliança? A aliança, Deus não se move, mas eu me movo. A Bíblia diz, se nós formos fiéis, Deus permanece fiel. Mas se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, mas eu não. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Deus deu para Nadab e Abiú uma experiência que talvez nem eu e você vamos ter a vida inteira, a não ser quando a gente chegar no céu. De ter uma visão e ver que os pés de Deus estão sobre um piso de safira. Eu coloquei essa imagem aqui só para lembrar você a cor da safira. Que ele fala que é como o céu claro, um azul, uma coisa linda, na presença do Pai, na presença do Senhor. Quantas coisas o Senhor já te deu? Quanta experiência você já teve com Deus? Você andou fiel? Ou você fez igual Nadab e Abiú? Entenda, você precisa andar com Deus todo dia. Precisa ficar fiel ao Senhor todos os dias. Precisa obedecer ao Senhor todos os dias. E aí, o fim do texto diz, e Deus não estendeu a mão para punir, mas eles comeram na presença do Senhor. Sabe o que eles fizeram, gente? Eles fizeram uma coisa que se chama celebração. A gente precisa entender que celebração não é festa. Celebração é quando você reconhece a presença de Deus no seu meio. Festa a gente reconhece aniversário de alguém, casamento de alguém, mas a presença de Deus. Deus está aqui. O que isso significa? Quando Deus está presente, o que isso significa? Alguns meses ou semanas, eu não me lembro, eu tive um sonho. E eu estava em pé num lugar e eu estava dizendo para as pessoas, gente, por favor, tenham paciência, nós só temos 100 cadeiras. A gente tinha 100 e poucas cadeiras, tivemos que pôr um pouco mais. Aquele sonho aconteceu hoje, com a sua presença, de você ter vindo aqui. E sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos celebrando a igreja Trinity. Aliás, ela chama Trinity porque Trinity em inglês é trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não quer perder. Não é a igreja de Jesus, a igreja do Deus Pai, a igreja do Espírito Santo. É a igreja de Deus, o Todo-Poderoso, um só. Um só. Mas que se manifestou na história em 3 pessoas. E a gente reconhece nas Escrituras. E a gente vive isso. Nós estamos aqui celebrando não a inauguração da igreja, nós estamos celebrando a presença de Deus nesse lugar. E o meu sonho, a minha vontade é que a presença de Deus nesse lugar me faça sair daqui diferente. Me faça sair daqui com emoção, com força, com graça, mas com missão, com propósito, com dedicação, com obediência, servir ao Senhor. Eu quero viver essa semana mais intensamente do que eu vivi a semana passada. Se a gente não tiver essa dimensão, essa visão espiritual, queridos, a gente vai ficar frouxo, desculpa o termo, vai ficar nada com coisa nenhuma. E Deus quer que a gente tenha uma visão absolutamente linda. Vamos resumir isso aqui rapidinho. Primeiro,
Deus continua convidando as pessoas à sua presença. Daqui a pouco nós vamos orar. Deus está convidando você. Qual que é a sua resposta? Segundo, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se você vier para essa igreja, frequentar essa igreja um dia, você nunca vai sair daqui sem um estudo bíblico. Nunca. Porque se a gente não fizer isso, nós estaremos pecando contra o Senhor, contra aquilo que as Escrituras revelam. Terceiro, toda a família é convidada a celebrar o Senhor. Lembra os jovens? Toda a família, todo mundo. Nós queremos celebrar em família. Quarto, a nossa nova aliança agora está em Cristo e Ele é a certeza das promessas. Quinto, herança biológica não garante vida com Deus. Lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, morreram porque pecaram. Segundo, e último, Jesus está chamando você hoje. Eu não sei que chamado que Deus tem para você. Talvez seja um chamado à conversão, a uma mudança de vida, a entregar sua vida a Cristo. Talvez seja um chamado à santificação, a mudar de história. Talvez seja um chamado a uma missão, a um propósito. Talvez seja um chamado a uma mudança em casa. Eu sempre fico pensando, meu Deus, a minha vida em casa tem que ser cada dia melhor, e tem que ser mais santificada e mais abençoada. Eu preciso disso porque se eu falhar em casa, não existe igreja para mim, como pastor. Eu não sei qual é o chamado de Deus para você, mas eu quero convidar você a ficar em pé e orar comigo, em nome de Jesus. Depois nós vamos sentar e você vai ouvir mais 2 minutinhos e a gente vai terminar, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus. Que privilégio aquele pessoal teve, Senhor, de ver o Senhor à distância. Mas eles viram, Senhor, a Tua presença, e a Tua presença é pura, é santa, é maravilhosa, a Tua presença é grandiosa, a Tua presença é magnífica. E quem é que sai igual da Tua presença? Mas infelizmente, Senhor, tem gente que sai feliz e depois volta para as práticas erradas. Eu quero te pedir, Pai, que esse convite do Senhor hoje seja para cada um de nós, para mim, para cada um de nós, um convite a uma vida santa, para a Tua honra e para a Tua glória. A uma história nova, uma conversão de vida, uma conversão de família, uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, uma conversão para Cristo e andar com Cristo e viver com Cristo para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.